Doutor Glaucio, ocorreu nos últimos meses, até anos, vamos dizer, que vemos conversando, patronal e laboral vem conversando sobre a questão dos cobradores em Curitiba e região metropolitana. Agora chegou a um termo aqui, por meio de uma mediação e de uma reunião aqui no Ministério Público do Trabalho. Qual que foi a sua análise, qual que é a sua leitura, como é que é esse acordo que foi celebrado e qual que é a perspectiva que a gente tem então para os cobradores de Curitiba e região metropolitana? Bem, ao longo dos últimos anos, o Sindimoc, seja no âmbito de discussão em dissídios coletivos no Tribunal Regional do Trabalho, ou mesmo em outros temas que nós debatemos muito aqui no âmbito do Ministério do Trabalho, o Sindimoc sempre demonstrou uma preocupação com o futuro dos trabalhadores, principalmente dos cobradores, tendo em vista os avanços tecnológicos. E a gente sabe que a bilhetagem eletrônica ela chegará um dia e nós temos que nos preparar para esses avanços tecnológicos, né? Nós mesmos aqui no Ministério Público a gente também tem essa preocupação no seio da administração pública. Então, não é de hoje que a gente vem conversando sobre a necessidade da categoria, né, dos motoristas e cobradores se adequarem a uma nova realidade que está aparecendo a cada dia com os avanços tecnológicos. E uma preocupação era justamente essa. Há um projeto de lei, inclusive, aqui na Câmara de Vereadores, e a gente tinha receio de que esse projeto de lei viesse e com o ímpeto do Legislativo Municipal, ele acabasse não possibilitando uma transição, né, em relação à função do cobrador e à bilhetagem eletrônica. Então, houve uma conversa com todas as entidades sindicais, a URB, os municípios, né, no sentido de a gente fazer um bom encaminhamento. Então, é um encaminhamento que, a longo prazo, em que a gente tem a intenção de fazer um remanejamento das funções. Então, o cobrador ele passaria gradativamente a realizar outras funções, com um curso de qualificação para que ele possa ser aproveitado no sistema. A ideia é essa, então, aos poucos, que a categoria assimile esses avanços tecnológicos e participe, né, dessa mudança, atuando dentro do sistema em novas funções, preservando, é claro, o cobrador ele não vai ser extinto porque há uma necessidade em algumas praças, e isso são as entidades sindicais e quem está, né, no segmento que saberá nos dizer, e não o Ministério Público, quais são os locais em que existirá a necessidade permanente do cobrador, e no futuro mais lá para frente, né, a gente pode pensar num universo que não exista cobradores, mas eu acho que vai levar algum tempo ainda. A ideia é manutenção dos postos de trabalho, requalificação do trabalhador, que eles permaneçam no sistema, haja um ganho de remuneração com novas funções, porque até a função do cobrador me parece que no segmento é a que tem uma menor remuneração. Então, que o trabalhador ele saia dessa situação melhor do que ele se encontra hoje. Então, essa tratativa foi uma tratativa pensada, orquestrada por todos os que participam, né? E o Ministério Público vê com bons olhos a postura do Sindimoc, que teve a sensibilidade de perceber que essa mudança ocorrerá em relação à função do cobrador, mas nós queremos atuar de forma que não cause um impacto no trabalhador de imediato, e sim que aos poucos ele vá assimilando essa mudança e se interesse, seja para a função de motorista, seja para uma outra função administrativa, e que o próprio sistema possa realocá-lo numa função melhor remunerada. Então, cabe não somente ao trabalhador, ele terá tempo para isso. O Sistema S possibilitará cursos de qualificação e ele poderá garantir, né, o seu emprego, né, a sua vaga de trabalho dentro do sistema, e sendo melhor remunerado. Isso que importa. Perfeito. Então, esse remanejamento ao longo de alguns anos faz com que a gente acredite, então, que o risco da extinção sumária e total da profissão fica descartado, né? Como em face até dessa lei que está tramitando na Câmara Municipal, havia um temor muito grande de que a profissão acabaria do dia para a noite. Então, a ideia é que haja
ao longo dos anos, um remanejamento. Então, fica garantida a continuidade da profissão. Isso, e no âmbito do Ministério Público, nós deixamos garantido qualquer nova negociação, de acordo com alguma alteração que tenha, no sentido de possibilitar mais tempo, no sentido de possibilitar outras formas de atuação, ou de qualificação, de remanejamento. Quer dizer, o sindicato tem ampla condição de trazer para o Ministério Público: olha, houve uma alteração aqui, doutor, será que nós podemos repactuar, né, atendendo a uma questão temporal ou uma necessidade? Quer dizer, a gente não sabe o que vem por amanhã, para o amanhã, mas o importante é isso, é ter essa sensibilidade, ter essa calma na hora de estabelecer essa mudança de comportamento, conscientizar o trabalhador da necessidade disso. O trabalhador tem que estar preparado para essas inovações tecnológicas, e a ideia é essa, é prepará-lo para que ele possa exercer uma outra função. Teremos, acho que, poucos postos de cobradores daqui a uns 10 anos, e a ideia é que esse trabalhador saiba desse momento de mudança, de uma nova realidade, né, na função de cobrador, e se prepare com a qualificação profissional para exercer um outro ofício, e o melhor, com uma remuneração maior. Então, a garantia que eu dou é no sentido de que o trabalhador, ele manterá o seu emprego, o seu posto de trabalho dentro do sistema, e, dependendo da sua qualificação, ele será remanejado para um outro trabalho, um outro ofício, né, dentro do sistema, preservando, né, o seu ganho salarial e a tranquilidade, né, no seio familiar. Não há em hipótese alguma, o Ministério Público não admite isso, uma demissão em massa, e sim um remanejamento das funções dentro do sistema, com a substituição daquela função de cobrador por outras, atendendo à inovação tecnológica. Perfeito. Finalizando então, doutor Glaucio, podemos dizer que essa negociação, depois de muitos meses de conversação aí entre o Sindimoc e o patronal, pode ser tida como um bom exemplo de negociação coletiva, ou de representação, de capacidade de diálogo, de articulação das forças, no sentido de prestigiar e valorizar o trabalhador? É isso mesmo. Eu digo que o Ministério Público apenas monitorou, né, até porque os dirigentes sindicais que conhecem melhor a realidade do transporte público de passageiros na Grande Curitiba, e eles trouxeram aqui o formato, né, dessa mudança gradativa. O Ministério Público, é claro, opinou em algo ali que achava razoável, mas o esqueleto, né, o formato todo foi entabulado entre as entidades sindicais, visando a proteção dos postos de trabalho, né, uma melhoria salarial, né, observando também as inovações tecnológicas, que nós não temos como recusar, né, essas inovações, e o ganho é do trabalhador. Então eu quero tranquilizar o trabalhador no sentido de que ele tem que fazer os cursos de qualificação, tem que se buscar um reenquadramento em uma nova função, até porque todos nós estamos sujeitos, né, a essa questão de inovações tecnológicas, de novas plataformas digitais, hoje que nós estamos falando muito, né, que são, e outras formas de trabalho. Então isso faz parte hoje do mundo do trabalho, que você esteja atualizado, né, com a tecnologia que está nas nossas mãos e com as novas formas de trabalho. O importante, então, foi que foi entabulado pelos entes sindicais, e trarão, creio eu, uma melhor condição no serviço de transporte, né, sem prejuízo, digo mais uma vez, do número de postos de trabalho que o sistema de transporte hoje atende. Muito bem. Então, em nome do sindicato, do Sindimoc, agradecendo aí toda a categoria, agradecemos aí a participação do Ministério Público, a mediação nesse diálogo tão importante. Continuamos contando com o Ministério Público do Trabalho, com o senhor na figura aí da Procuradoria-Chefe do Ministério Público do Estado do Paraná, e estamos à disposição também do Ministério Público nos debates aí. Eu que agradeço a oportunidade para explicar para a sociedade esse acordo entabulado, e reforço ainda a ideia de que nós possamos ter um ambiente negocial, e, se for o caso, de repactuar
tudo aquilo que nós estabelecemos nesse acordo nessa semana, não há problema nenhum. Nós temos que sintonizar, né, todas as cláusulas com a realidade do mundo do trabalho. Então, se existir algo que está desproporcional, vamos dizer assim, será fácil, a gente senta, vamos colocar os números, as condições e repactuamos sem problema nenhum. O importante é que tenha equilíbrio e que a sociedade ela fique satisfeita com o serviço prestado no transporte público e não haja prejuízo nenhum para os trabalhadores. Fechadinho.